Salve família! Hoje estamos começando uma AU desse universo, acho que fala AU, não sei se estou falando certo, mas é AU. Au. Da White Diamond, no caso da Diamante Branco, né? Aham. O primeiro EP é Filho da Diamante Branco. Já com esse nome, pelo pouco que What the eu fuck? entendi, família, esses são coisas feitas por fãs, né? Histórias feitas por fãs, mundos alternativos, não sei. Comenta, dá um significado Aham. exato do que seria. E caso a gente ver que vocês apoiaram, a gente pode continuar É isso trazendo, né? aí, família. Apoia bastante pra quem sabe a gente continuar essa jornada aí. Nossa, que Sim, interessante. vamos ver, então é universo alternativo. Ah, AU é universo alternativo. Ah, tá. Então bora, família, bora ver aí. Calma aí. Sem mais, Vamos lá. play. E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo uma possível nova série aqui no canal, sim, uma série, não um quadro, para alegrar vocês, dessa vez que não é uma brincadeira de 1º de abril, me desculpem, e sim sobre um universo paralelo da série, já que o universo original acabou por enquanto, por que não falar de outros? No final do ano passado eu fiz um vídeo que era comentando sobre alguns universos paralelos da série, um em que Steven na verdade era filho da Diamante Branco, e outro em que a Guerra Jean não tinha dado certo. E depois de uma Eita. conversa com o criador da White Diamond Tem AU, bastante ele me deu coisa. permissão para Imagina! abordar e falar dela aqui no canal profundamente. Claro que dando todos os créditos a ele, tanto das histórias em quadrinhos, quanto do Tumblr dele aqui na descrição. Então nesse vídeo eu vou começar a contar para vocês toda a história desse universo que o The Check Hobbs escreveu até agora, e se vocês disserem muitos likes mesmo, eu torno uma série oficial do canal em que eu vou abordar tudo e toda a história que tem nesse universo paralelo. Para quem não viu o vídeo sobre as duas AUs do ano passado, siga para Alternative Universe ou Universo Alternativo. Não precisa se preocupar, porque lá eu contei 2 temporadas dessa AU bem resumidamente. Então tudo que eu falei lá eu vou falar aqui e com muito mais detalhe. Primeiro de tudo, antes de começarmos a contar a nossa história, vamos reconhecer o nosso personagem principal, que é o White Steven, o Steven Branco, ou só Steven mesmo. Nesse universo alternativo, Steven é tão Olha. baixinho quanto o canônico, tendo 14 anos no começo da história em quadrinhos. Sua pele é bem mais escura, num tom como moreno acinzentado, seus olhos são cinzas e ele herdou as pupilas de diamante da sua mãe. Sempre está de tênis, calça Caramba! jeans, seu casaco cinza com uma estrela de 4 pontas, seu cabelo cinza também lembra uma estrela normal, e apenas 20% do total da sua Nossa, pedra pode esse ser cabelão visto, como se bravo. fosse uma ponta com 8 facetas incolor, mas que reflete como um diamante de verdade. O resto da pedra fica lá dentro. É como se pegássemos a pedra da diamante branco, que é assim, e girássemos desse jeito para ficar só com a ponta de fora. E antes que perguntem, sim, pela pedra da diamante branco ser gigante, ela ocupa praticamente todo o espaço da cabeça do Steven onde deveria ficar o seu cérebro. Ah, então quer dizer que ele não tem cérebro? Sim e não. Ele não tem um cérebro humano, mas sua pedra funciona como um cérebro e não atrapalha em nada a vida dele, pelo menos pelo que eu sei. Quando ele era bebê, essa é outra história que fica para outro dia. Steven passou por vários orfanatos, passou por várias famílias que se assustavam com a sua aparência, ele sofreu muito bullying por causa disso, até para os seus últimos pais, ou os pais atuais, que moravam em uma cabana e mesmo assim não eram pais bons para ele. A arma do Steven, ao invés de um escudo, é um cajado fino e branco maior que ele, com uma enorme estrela brilhante na ponta, que consegue lançar tiros fortes para um senhor de um caramba e aumentar ou diminuir o comprimento dependendo da necessidade. No momento, as maiores dúvidas de vocês devem ser: então quer dizer que Greg, com a Diamante Branco, Diamante Branco foi quem se rebelou contra o planeta natal, a Diamante Rosa agora é a mais malvada e terrível de todas? Calma. O criador da AU respondeu essa pergunta de uma forma bem simples. Tudo o que aconteceu no passado Gen, da guerra, da Rosa se rebelar fingindo ser Rose Quartz, conseguirem acontecer o dano das diamantes, tudo é exatamente igual como aconteceu no universo original, só com algumas mudanças nos últimos anos. Diamante Rosa fez tudo de novo, queria ser livre, liberar a Terra, virou Rose Quartz, usou sua perola pra isso, tem Garnet, ametista, tudo isso. A única diferença forte mesmo é que Greg e Rose não tiveram filho. Ah, e como fica o planeta natal agora? O planeta natal atualmente é comandado apenas pelas diamantes azul e amarelo. Diamante branco sumiu sem deixar rastros há 14 anos, que é exatamente a idade com que o Steven branco começa. E sim, Greg continua sendo o pai do Steven, porém Greg não sabe que tem um filho, Steven não sabe que Greg é o pai dele, e Rose continua sendo a companheira, namorada, seja lá o que for, do Greg, ou seja, teve uma pulada de cerca aí. Sem mais coisas, vamos para a primeira temporada da White Diamond AU, que caso alguém tenha interesse em ler tipo tudo de uma vez, tem um link aí na descrição de onde o Check House já publicou 3 temporadas completas, só que tudo em inglês. A história começa quando Steven ainda estava sozinho, na cabana com seus pais adotivos, reclamando do mesmo sonho que ele tinha todas as noites, a sensação de que está sendo observado, e ao acordar, vê lá fora na floresta uma mulher de um olho só. Coragem dele ficar olhando uma mulher de um olho só, ficar observando ele durante a noite, porque eu me enfiava nas cobertas e não saía mais de lá. E, óbvio, essa mulher é a Pérola Rosa, ainda no modo Pérola Branca, sendo controlada pela Diamante Branco. Só que como a Branco não existe mais,
Tecnicamente agora ela é controlada involuntariamente pelo Steven. Por mais que ela fosse assustadora, ele não tinha medo dela, tinha medo de outras coisas como seus pais que ficavam falando mal toda vez que ele ia pra janela olhar e recebia reclamação. Nessa noite, a sua mãe adotiva Margaret bateu nele e ficou dizendo que ele estava mentindo sobre um monte de coisas sem nem ouvir ele. Então dessa vez ele fugiu pra floresta sem os pais nem se importarem direito, e o chamando de unicórnio de merda. Ele correu muito triste com raiva observando o luar, as árvores, até que esbarra de cara em alguém, na mulher de um olho só que o olhava todas as noites, com sua mãe atrás dele. Porém a mulher de um olho só não esboçou nenhuma reação, estendeu a mão pra ele, que ele aceitou e finalmente se sentiu livre, criando uma daquelas bolhas típicas da perola branca que provavelmente o tirou de lá bem rápido. Muita coisa, né? Isso é só o que acontece no primeiro capítulo de 41 da primeira temporada. Os próximos capítulos são mais curtinhos do Steven e da mulher de olho só, sobrevivendo sem casa como dois nômades. Numa das primeiras paradas deles, Steven lava suas roupas e os dois ficam na beira de um rio, com ele tentando muito conversar com a perola branca, sem que ela diga uma palavra. Eles observam as montanhas, Steven espirra involuntariamente a perola branca que uma bolha para protegê-los, e um dia num posto de gasolina Steven achou $5 no lixo, onde eles finalmente poderiam comprar comida na mercearia do posto. E aí a perola branca o segue sem falar nada ainda. Lá dentro, Steven olha para as batatinhas e diz que queria pegar todas, mas infelizmente ele só tem 5 pratas. Só que sem ele ver, Perola Branca pegou todas as batatinhas e colocou no seu umbigo. Só depois que voltaram para a floresta, ele viu tudo aquilo saindo da sua pedra e o deixou chocado que acabaram de furtar uma mercearia com o umbigo dela. Steven explica que mesmo ela tentando ajudar, aquilo é roubo e se continuarem assim vão ser presos. Eles precisam de dinheiro. E aí a Perola Branca materializa um bolo de notas na mão dele falsas que o chocam porque elas são muito parecidas. Com aquele dinheiro todo, eles compram um celular pro Steven e uma mochila cheeseburger, querendo compartilhar o que sua amiga lhe deu na internet. Mas pensa que é melhor não expor os gastos dele assim na internet com essas notas duvidosas, criando um Tumblr e começando a responder perguntas dos seus amigos virtuais. É mostrado que eles passam a noite nas copas das árvores dentro de uma bolha quentinha da Perola Branca e caminhamos para Steven falando que gosta de ter amigos virtuais, mas ama estar e conversar com a Perola Branca, mesmo que ela não responda, querendo muito saber qual é o nome dela. E do nada ela repete umas palavras soltas que o Steven acabou de falar. Ele não entende e ele fala mais uma coisa que ela repete mais palavras que ele tinha falado, só que tipo separadamente. Perola Branca tenta fazer o Steven entender que ela só pode repetir o que ele fala. Achando bem difícil isso e começa a citar 8.497 nomes femininos para quando ele acertasse, ela desce um toque, algo que obviamente não funcionou. Incrível como Chekhov manteve a coerência do controle da Diamante Branco sobre a Perola Rosa, que só conseguia repetir o que a Branco falava. E agora ela é involuntariamente controlada por ele e só consegue repetir as coisas que ele fala. Na floresta eles acabam encontrando um urso, mas Perola Branca protege Steven e assusta o urso com a cara assombrada dela, ele continua a aceitar nomes femininos tentando adivinhar o dela, e finalmente vem a história praticamente completa da infância do Steven. Steven nasceu há 14 anos e foi deixado num lugar que ele não sabe, aí foi pego pela polícia e deixado no orfanato. Com cerca de 1 ano, ele não era um bebê muito atrativo para adoção por causa da aparência dele, não por causa da pedra em si, mas também pelo cabelo cinza, a pele acinzentada e os olhos, com todo mundo achando que ele tinha muitos problemas de saúde, ou seja, seria um bebê muito caro. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não tem SUS. Praticamente tudo que você tenha que fazer da área de saúde em hospital e tal, vai vir a conta lá. Tanto é que depois Steven entende que ele não era um bebê muito atrativo por causa disso. Lá pelos 6 anos de idade, Steven passou por vários lares adotivos, mas ele sempre acabava sendo mandado embora, principalmente porque a maioria das famílias eram religiosas e acreditavam que o chifre dele era algo do capeta ou um presságio de coisas ruins. Com 11 anos, ele foi adotado pela sua última família, que era de um casal velho que não se portava com o seu chifre. Porém, eles não queriam que Steven fosse para a escola e ele acabou estudando em casa, só que ele só fazia ficar copiando coisas do jornal por horas. Até que sua mãe adotiva começou a beber muito e irritar o seu pai, os dois discutiam por horas e o serviço social ficava questionando os dois por que a criança deles não estava indo para a escola. Tudo isso respingava em cima dele. Fora a história triste da infância do Steven, isso confirma que Greg não sabia que tinha um filho. Diamante Branco engravidou do Greg... Mas peraí, como Greg engravidou a Diamante Branco, que é do tamanho de um prédio? Eu acho que ela fez igual a Rosa, mudou de forma para uma mulher de mais ou menos 2 metros de altura, girou sua pedra e deixou Greg fazer o trabalho. Voltando aqui, ela ficou grávida, sumiu da vida do Greg e quando foi ter Steven, ela tinha que se transformar nele na hora do parto, dando a entender pro próprio Steven, para as autoridades e todo mundo ao redor, que ele foi largado na rua, sei lá onde, pelos seus pais, sendo que a sua mãe literalmente sumiu para que ele existisse. Algum dos seguidores do Tumblr falou que a mãe dele é estranha, se referindo à Perola Branca, o deixando bem bravo por ser rude e dizer que ela não é estranha, só diferente, e também que não é a mãe dele porque ela nunca disse que queria ser isso. É um assunto complicado que ele não gosta de falar sobre. Como Steven sofreu muito bullying por ser uma pessoa estranha, é natural que ele tenha esse instinto de proteger os outros estranhos para que não sofram o mesmo que ele sofreu. Quando o clima não está chuvoso, Steven e Perola Branca gostam de sair para cafeterias e olhar as lojas da cidade.
Até que um dia Steven foi meter a cara numa nova loja de roupas que abriu recentemente para julgar a moda da internet com a moda da loja, e Pérola Branca viu na vitrine um anúncio de grátis um colar de pérolas. Entendendo inglês/português e pondo Steven na frente do anúncio para ele entender que aquele é o nome dela. Assim, 2 horas depois Steven consegue ler, já que ele é ruim em ler letra cursiva, o que não é pra menos já que a educação dele foi tão furada, ele percebe que ela estava mostrando que o nome dela é Pérola. Repetindo com ele, Pérola, e descendo uma lágrima do seu único olho bom. E é isso, galera, por esse vídeo nós terminamos por aqui. Só nesse tempo a gente passou por 14 histórias da primeira temporada da White Diamond AU de quadrinhos, e se vocês realmente gostarem eu termino de contar toda a primeira temporada que e o resto das histórias que tinham sobre esse universo incrível. Deixa o seu like, compartilha muito bom, se né, você família? quer ver essa série. O link original do vídeo vai estar na descrição, Nossa. família, para vocês apoiarem lá. E se vocês querem que a gente continue, deixa seu like e seu comentário para bater a meta. Eu gostei bastante. Eu gostei Lirona. também, Lirão. Essa Umas aparência histórias desse Steven alternativas Bravo. legais. E tem sim. várias pelo visto, hein? Tem Muito várias legal, pelo visto. família. Muito legal mesmo. Apoia bastante pra gente continuar. É bom, esses né? Pra matar conteúdos. essas saudades Sim, desse pra não ficar com E sempre é aquela legal essas saudade. histórias feitas por fãs e tal. Sim. É bem topper, porque são Muito coisas que legal. nunca aconteceram no verdadeiro e que talvez a gente queria ver, ou claro. algumas outras visuais e tal. Sim. Mas família, deixa seu like, seu comentário e nos vemos no próximo Amamos vídeo. vocês. Valeu. Valeu.